Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesta segunda-feira, dia 18 de novembro, hoje nós celebramos a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. São as duas grandes colunas da igreja. E ao celebrarmos hoje a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, isso quer nos recordar a unidade da igreja entre Pedro e Paulo, essas duas grandes colunas da igreja. Isso remete a cada um de nós um sinal, um vínculo de unidade. São Paulo, o apóstolo dos gentios, e São Pedro, primeiro papa da igreja, aquele que confirma a cada um de nós na fé. Essa é a grande missão do papa, né? Guardar o depósito da fé. Inclusive, está lá, logo no início, antes de começar o catecismo, tem lá essa grande definição, o qual é a missão, o qual é a razão de ser do catecismo, do Papa, da Igreja: guardar e transmitir integralmente aquilo que foi recebido por nosso Senhor. Então, celebrar hoje as basílicas de Pedro e Paulo é para nós uma alegria e um grande sinal e vínculo de unidade. Ora, eu gostaria de comentar um pouco a respeito do texto do Evangelho, porque eu penso que nos dias de hoje, esse texto do Evangelho é extremamente importante para cada um de nós. Conta o texto que Jesus estava aproximando-se de Jericó e estava sentado à beira do caminho um cego pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. Então veja, o cego não sabe o que está acontecendo. Ele é cego, mas ele não é surdo. Ele escuta o barulho, ele escuta as realidades e ele pergunta: que alvoroço é esse? O que está acontecendo? Disseram: Jesus Nazareno está chegando. Ora, ao ele escutar isso, provavelmente esse cego, ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, porque a fama do jovem Galileu se espalhou, né? Não só ali na Galileia, mas em torno de toda a Palestina e até nas cidades vizinhas mais próximas. A fama de Jesus se espalhou fortemente diante dos relatos, dos milagres, de tudo que Jesus tinha realizado e estava realizando. Ora, o cego então, ele começa a gritar e a clamar por Jesus. Aqui tem algo que eu gostaria de falar. Ora, vivendo os dias que nós estamos vivendo hoje, nunca foi tão urgente clamar por Jesus e pedir que ele cure a nossa cegueira. Veja, muito pior, meus irmãos, do que a cegueira desse cego aqui, que parece até engraçado, né? Que ele chega até Jesus, ele gritando, e veja o que ele diz para Jesus: Jesus, filho de Davi. Ora, isso aqui o cego está reconhecendo a Jesus como Messias. Quando o cego diz Jesus, filho de Davi, o cego
reconhece a Jesus como o Messias, como o Cristo, como o ungido, como o enviado de Deus. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Veja, parece uma pergunta estúpida perguntar para um cego o que ele quer. É evidente que ele quer enxergar. Mas essa pergunta de Jesus, ela é uma pergunta muito mais profunda daquilo que ela aparenta ser. Jesus pergunta para ele: o que você realmente quer de mim, meu filho? O que realmente você quer? Você quer só a sua cura física? Não, é evidente que não, porque o cego depois começa a seguir Jesus pelo caminho, glorificando, provavelmente pregando Jesus, testemunhando Jesus. Ele se torna um verdadeiro discípulo, ele se coloca no apostolado, ele se coloca no serviço. Então é evidente que ele não queria a cura simplesmente pela cura. Não, esse cego ele queria mais. Ele não queria simplesmente um favor de Jesus. Não, ele queria um relacionamento com Jesus. E veja, quanto é importante isso, o quanto nós precisamos hoje pedir ao Senhor que cure de uma cegueira pior do que essa, que é a nossa cegueira espiritual. É a cegueira de não conseguir enxergar de fato quem é Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus é na nossa vida? O que Jesus representa para cada um de nós? O que ele significa para cada um de nós? Porque para alguns Jesus é um curandeiro, é um mestre, é uma pessoa legal, um revolucionário. Pintam aí 1000 imagens de Jesus, mas Jesus ele não é nada disso. Jesus ele é Deus, ele é Senhor, ele é o Kyrios, ele é o Deus encarnado, que também é o Deus humanado, o Deus que se fez homem por cada um de nós. Então, hoje nós vemos hoje, né, o quanto as pessoas desse mundo, meus amigos, estão cegas. Cegas. Veja, a cegueira chegou ao ponto de nós termos que mostrar para as pessoas desse mundo que o verde continua sendo verde, que a pedra continua sendo pedra, né? Que terra continua sendo terra. Ou seja, nós temos que estar provando para as pessoas o óbvio. E isso significa dizer que a humanidade chegou num tal declínio mental, intelectual, eu diria não só moral, mas racional, natural, antinatural, que o ser humano chegou em que nós precisamos que Jesus abra os nossos olhos. Nós precisamos que Jesus abra os olhos da humanidade e veja que, em muitas situações, muitos irmãos estão caminhando para a perdição e para o buraco. Nós estamos tendo que provar para as pessoas aquilo que é evidente. E pior, irmãos, aquilo que nunca se duvidou. Ninguém nunca duvidou de que um homem é um homem. Porque nós estamos vendo um homem. Ninguém nunca duvidou de que uma mulher é mulher. Ora, nós chegamos num nível de insanidade, e eu digo de uma cegueira espiritual intencional. O demônio cegou as inteligências, porque ele é um ser muito inteligente. Muito inteligente. Muito mais do que cada um de nós. E ele cegou as consciências. As pessoas não estão enxergando mais o óbvio. Elas estão fazendo coisas contra a natureza. Elas estão se levantando contra as realidades mais fundamentais da lei natural, do que está aí, do que Deus deixou. E estão querendo inverter todas as realidades e dizerem para nós que isso agora é a verdade. Meu irmão, minha irmã, a verdade, ela nunca muda, porque senão ela não seria verdade. Uma verdade que era verdade há muitos anos atrás, ela não pode ser hoje mentira.
Não. Existe uma lei, por exemplo, fundamental, uma lei da gravidade. Se você solta um objeto, ele cai porque existe uma lei da gravidade. Essa lei, ela não muda. Se essa lei mudar, é porque tem coisa acontecendo errada com o mundo. O planeta saiu fora do lugar, se afastou, não sei, aconteceu alguma coisa. Mas, naturalmente, essa lei está constituída dentro daqueles parâmetros que são os parâmetros de verdade que nós temos. A verdade vos libertará. Jesus disse isso no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. E ele diz mais adiante, o demônio, ele é mentiroso e pai da mentira. Mas existe algo pior do que uma mentira lavada e descarada, que é a meia-verdade. E muitas pessoas hoje se perdem por causa das meia-verdades. Esse cego queria ver de novo. Esse cego queria ver as coisas às claras. E como nós precisamos hoje da cura do Senhor para a nossa vida, para que também nós possamos enxergar claramente aquilo que é o erro e aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o falso, aquilo que é o verdadeiro, aquilo que é a mentira e aquilo que é a verdade, e ficar com a verdade. Tem alguns filósofos modernos, mais modernos do que filósofos, e pessoas de ideologias, sociólogos, né, que querem dizer que não existe uma verdade. Filósofos, por exemplo, ateus, né, alguns, negam essa realidade de que existe uma verdade absoluta ou que isso não é acessível a nós. Não, existe uma verdade e essa verdade, ela não muda. Existe uma lei, por exemplo, na matemática, 2 mais 2 é 4, não é 5. Amanhã não vai chegar ninguém porque é uma ciência exata, verdadeira, um nível de abstração altíssimo. Então 2 mais 2 é 4. Ainda que alguns malucos cheguem por aí mais tarde e queiram dizer que 2 mais 2 agora é 5, nós sabemos que isso é uma mentira. E nós não podemos seguir o erro. Não. Nós somos chamados à verdade. Veja, meus irmãos, os animais, eles são movidos pela sensibilidade. Quando você quer atrair um cachorro, você dá um alimento, ele segue aquele instinto, porque ele está seguindo a sensibilidade. Mas o ser humano, ele é movido pela verdade. Você quer mover o ser humano, mostre uma verdade para ele. E ele é movido pela verdade. Nós não somos movidos pelo erro, pelo engano e pela mentira. Vamos pedir como esse cego hoje. E veja, tem muitas vozes querendo calar a nossa voz, como queriam calar a voz do cego. Ele gritou ainda mais alto, até que ele foi atendido por Jesus. E ele começou a enxergar. Por vezes, nós vamos precisar também levantar a nossa voz, no bom termo, né, de falar levantar a nossa voz, nós vamos ter que gritar mais alto que o mundo, porque a voz do mundo quer abafar dentro de nós a voz de Deus, e essa voz de Deus é a voz da verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.